Olá, queridos do Sem Filtro, tudo bom? A gente tem a certeza que vocês estavam aguardando muito pelo programa de hoje, porque já é uma característica nossa sempre vir com um convidado ou com uma convidada que sempre contribui muito aqui com o nosso bate-papo, fazendo com que o nosso Sem Filtro seja um programa muito bacana. E a nossa audiência está bem interessante. A gente já gostaria de agradecer aos feedbacks que a gente tem recebido, as pessoas que têm comentado conosco, até com o próprio Sérgio, diretor do nosso programa, que está muito legal. E é isso que a gente quer, né? É oportunizar as pessoas para que elas revelem os seus talentos, as suas habilidades, os seus pensares, né? Afinal de contas, a gente vive numa democracia e a gente está sempre aprendendo, né? Cada pessoa que a gente conhece é um aprendizado. E hoje a gente tem aqui o nosso queridíssimo Leonardo, o Léo, é Leonardo Amaral Lucas. Isso aí. Exatamente. É que eu só chamo de Léo, filho da nossa querida prof. Ana Mary, né? Que deve estar lá corujando o filhote. E é um prazer te ter aqui, Léo. A gente vai conversar hoje um pouquinho sobre a tua trajetória empreendedora, né? Um jovem que já está aí com um empreendimento muito bacana no nosso município, que vem crescendo, que vem ganhando a credibilidade, a confiabilidade, tem se tornado um point da cidade, né? Que é o Summer. Mas depois a gente vai chegar nesse assunto. Primeiro, te recebemos aqui com muita alegria, é um prazer te ter aqui, seja bem-vindo. Eu que agradeço, muito obrigado, fiquei muito feliz com o convite, estou muito grato por estar aqui e vai ser muito legal esse bate-papo, tenho certeza. Vai ser muito legal. E vamos voltar um pouquinho no tempo, né, Léo? O que te fez ter essa iniciativa de empreender um negócio aqui em Butiá focado no entretenimento? Na realidade, a minha história, ela começa com uma pitada de sorte, principalmente por eu ter nascido na família que eu nasci. Então eu tive uma criação excelente dos meus pais, a minha família me trouxe todo o suporte possível. Então acredito que isso já foi aflorando durante a adolescência. Os meus pais sempre me puseram em todas as áreas artísticas possíveis. Eu tocava teclado, eu jogava futebol, eu dançava. Então todas essas áreas exploraram muito a parte artística. E o que me fez empreender aqui na cidade foi, na realidade, um erro de rumo. Eu falo que a minha vida ela tem pontos de inflexão, né? Na matemática, o ponto de inflexão é quando uma curva ela muda de rumo e a gente traz essa palavra para essa analogia para nossa vida, porque a nossa vida ela muda de rumo, né? A todo instante. Então, apesar de todo esse caminho artístico, quando eu saí da escola, eu escolhi uma opção que não era a melhor para mim naquele momento, mas pelo comentário das pessoas, o que achavam que era melhor para mim, até por eu ser muito jovem, não me conhecia totalmente, eu acabei escolhendo um rumo que não era para mim. Mas com sorte ainda, vem esse ponto de inflexão, que é quando eu decido mudar de rumo, que é quando eu saio um pouco aqui da nossa cidade, porque eu sou nascido e criado aqui em Butiá, meus pais também fizeram toda a carreira pública deles aqui, e quando eu saio daqui, eu vejo que tem muitas oportunidades para trazer para a nossa cidade. Eu fiquei só 8 meses fora daqui, né, e decidi retornar para trazer as ideias, trazer o que eu vi, trazer um pouco de experiência do que eu tive em outro lugar para cá. Tu foste através de um intercâmbio? Isso. Ou tu foste turistar, assim? Não, eu fui através de um intercâmbio. Eu escolhi uma faculdade chamada Engenharia da Computação. É uma faculdade muito legal, muito bacana, mas que realmente não era para mim. Depois de 5 anos nessa faculdade, eu percebi que não estava me fazendo feliz e não iria me fazer feliz pro resto da vida, né? Então eu decidi alterar. Na época eu namorava uma menina que se chama Carol, que eu sou muito grato por ela ter entrado no meu caminho, porque é ela que me arrastou para a Irlanda e foi quando me fez sair um pouco do nosso mundo aqui, ter essas experiências, né?
Vocês foram juntos? Nós fomos juntos. Ah, bacana, porque, só fazendo um parênteses, é uma aventura, é meio assustador num primeiro momento, né? Não sei, eu acharia. Mas o jovem, ele tem isso já na veia. Mas que bacana, certeza. Foram os dois, então. É verdade. E pela criação dos meus pais, os meus pais me protegiam muito, né? Isso é uma coisa que eu até acho que essa geração foi uma geração que sofreu muito de pobreza, pode falar melhor até, prof, porque é da mesma geração da sua, e acho que eles não queriam os mesmos para os filhos, né? E eu sou filho único, eu sou o único filho dos meus pais, então acho que eles me protegeram muito ali na adolescência, e acabou que depois, quando a gente sai para o mundo é um pouco cruel com a gente, exatamente, né? O mundo não nos protege, é meio que cada um por si na sua jornada. Então, eu acreditava... Imagino como não ficou o coração dos teus pais, né? Com certeza, com certeza. A mãe em especial. A gente pode chegar ali na frente, que é quando eu volto, porque realmente quando eu vou, não era um apego que eu tinha em relação à família, não era algo que eu pensava no sofrimento deles. Mas quando eu volto, em que eu venho de surpresa, né, 8 meses depois, e que eu abraço minha filhada chorando, minha filhada com 9 anos de idade. Até tem um vídeo no meu Instagram em que mostra isso, é muito emocionante. Em que ela me abraça, ela chora, ela corre, sabe? Ali eu percebo o quanto a gente é importante para as pessoas e o quanto é difícil estar longe das pessoas, né? Principalmente na nossa família, quando a gente é filho único. Hoje, cada vez que eu vou ficando mais velho, eu vou pensando nessa situação e penso nos meus futuros filhos, né? Que se tiver, claro. Mas eu penso como seria dolorido para mim tê-los longe, né? Então, por isso que eu faço a minha vida pela volta aqui hoje, sabe? Isso eu percebo com a idade. A idade vai nos tornando mais maduros em relação a isso. E assim, se tu pudesse resumir a tua experiência na Irlanda em algumas palavras, assim, porque eu imagino que tu viste muitas coisas interessantes, algumas louváveis, outras talvez nem tanto, porque a gente também tem que entender que não existe paraíso, né? Todo lugar tem os seus problemas também, as dificuldades são diferentes, mas nós os temos. O que essa experiência te trouxe, assim, como aprendizagem de vida? A Irlanda, e aí era um ponto que eu queria chegar, no momento em que os meus pais me protegem muito ali, eu tinha um pouco de medo de fazer qualquer coisa na vida longe deles. Então eu tinha medo de encarar um trabalho, eu tinha medo de ter uma negação, de não gostarem de mim. E quando eu vou para a Irlanda, eu sou muito grata a Carol por isso, eu lá tinha medo de trabalhar, eu tinha medo de procurar emprego, principalmente porque era uma língua diferente, então complicava muito, além do teu próprio trabalho, o inglês lá é o mais falado? É o mais falado, é o inglês, a tua compreensão do que as pessoas querem te dizer. Então, às vezes, tu sabe fazer um trabalho, mas tu não sabe o que a pessoa quer. Então, isso me levava medo. E a Carol me arrastou por lá durante esse período. E num trabalho porque eu peguei a pandemia lá. Eu cheguei no dia 15 de fevereiro, no dia 19 de março estourou a pandemia lá. E até a gente fala sobre isso porque a minha carreira artística aqui nos microfones começou lá pela Rádio Teve Atualidade. Que exercitar! Tive que exercitar. E o Sérgio me convidou da Rádio Atualidade para ser um correspondente lá dele. Que bacana! O Sérgio tem muito isso, ele tem ele aposta muito nas pessoas. Eu também estou aqui numa aposta de Sérgio. E foi muito legal, eu acordava todas as manhãs lá durante a pandemia e passava um relato de como estavam as coisas por lá. Para cá, para o Brasil. Então eu cheguei lá, estourou a pandemia no dia 19 de março e eu ainda não tinha salário lá. O dinheiro, eu fui para lá para estudar, claro, né? E trabalhar também, porque o dinheiro que a gente leva daqui não consegue se manter durante 8 meses, então a gente é obrigado a procurar um emprego lá. O único emprego que tinha, porque lá era lockdown real, né? Não é que nem aqui no Brasil que algumas coisas podiam ficar abertas, lá era real, tu só ia no mercado comprar coisas essenciais. Então emprego também todo mundo estava em casa. E aí quem já estava trabalhando acabava recebendo um dinheiro do governo. Lá a gente fala que o governo da Irlanda é uma mãe, porque ela ajuda todo mundo, de qualquer forma, assim. Imigrante, não importa quem seja. Sim. E todo mundo acabou recebendo esse valor. Mas como eu não tinha trabalhado, tive que buscar emprego no meio da pandemia, senão eu não ia me manter lá.
O emprego que eu consegui foi para a Covid, porque era o único que tinha. Então a gente entrava num depósito lá, um depósito grande, como se fosse de transportadora, recebia caixas da China com máscaras, luvas. Nós ensacávamos e mandávamos para os pontos para os hospitais, pontos de... A distribuição. Isso, a distribuição. E lá eu acabei me tornando líder, né? E eu até me recordo de uma menina que era uma das minhas lideradas e obviamente não tinha irlandeses trabalhando lá, né? Eram romenos, eram brasileiros, né? A maioria imigrante. E uma brasileira me falou assim, ela era mais velha que eu e ela me falou assim, tu é o melhor líder que eu já tive. Aquilo ali me marcou muito porque eu gostava muito de estudar empreendedorismo, mas eu não me achava um chefe ou um líder, não sentia que eu era plausível de ter esse... E ela te justificou? Por quê? Que característica te levou a essa... Principalmente pela forma de falar, pela forma de mostrar, pela inspiração, acabava inspirando, né? Que é aquela diferença de chefe, né? Faz isso, faz aquilo. Não, sim. Aquela inspiração, de pegar de liderar, de mostrar, né? Mostrar o caminho certo. E aquilo dali me marcou muito. Eu comecei a enxergar de outra forma. Quando eu saio da Irlanda, e aí a gente vai e volta nessa história, porque realmente é o que me fez chegar aqui. Foi o gatilho. Né? Foi o gatilho que me fez chegar aqui. Quando eu saio da Irlanda, eu morava com 22 pessoas. E esse foi o divertido da pandemia, né? Porque acabava que a gente ficava em casa a maioria do tempo e acabava se conhecendo. Eu aprendi mais carioquês, mais paulistês, mais baianês do que o próprio inglês lá. Vocês mantêm ainda contato? A gente mantém contato. Uma frase que eu tenho, a primeira tatuagem que eu tenho é numa frase de um mineiro que ele botou numa caneca e me deu no dia que eu fui embora, que significa siga seus sonhos e seja a luz onde você for. Que lindo. E aquilo ali me marcou muito, porque realmente no dia em que eu fui embora todo mundo se reuniu na casa. Foi um choro total, assim. E naquele momento eu vi o quanto, o que eu tinha de qualidade ali. Não, a minha qualidade é a comunicação, a minha qualidade é me dar bem com as pessoas. Teus pontos fortes. Os meus pontos fortes é me relacionar e é o que eu faço hoje. Eu acho que um dos sucessos do Summer hoje é pelo relacionamento que a gente tem com as pessoas, é por botar as pessoas em primeiro lugar, é tratar bem o ser humano. Então podemos dizer que aquele Leonardo relutante, inseguro, ficou para trás. Ficou para trás após essa passagem. Tu vê, né? A gente ouve muito aquela máxima assim de que o sofrimento te traz as maiores lições, né? Perfeito. E não que a tua ida seja um sofrimento, mas o fato de ir, a emoção inicial foi, né? Foi num turbilhão, deixou pessoas sofrendo pela tua ida e tal, tu estavas receoso de como seria lá, e olha o aprendizado, né? Olha o crescimento. Sim, e agora só que claro que ficou aquela questão para trás da pandemia em si, eu não senti que faltou aproveitar um pouco mais do intercâmbio, né? Então eu já agendei um para esse ano de novo, mas agora eu vou estudar espanhol. E o objetivo uma coisa que eu aprendi, e até tá na minha tatuagem aqui que eu comentei, é seguir os meus sonhos. E quando a gente segue os nossos sonhos e a gente percebe que eles são possíveis, a gente começa a querer ir atrás de todos os nossos sonhos, né? O Leonardo, de 2019, ali que estava numa quase depressão por causa da faculdade, se ele sonhasse com o Leonardo de hoje, ele não ia querer acordar. É o que eu penso, sabe? Quando eu me sinto triste ou algo não está legal para mim, eu me estresse, alguma coisa que está acontecendo, eu penso, o Leonardo de 2019, se estivesse sonhando com a vida que eu tenho hoje, ele não ia querer acordar. Mas, Leonardo, de repente, não era o momento. Não era o momento. Né? A gente também tem que estar preparado para essas mudanças, né? Daqui a pouco, o fato de ter feito um curso que não te realizou, talvez tu tivesse plenamente a gente nunca pode estar, mas se tu tivesse legal, tu não ia ter esse arrojo de buscar. Tu precisou experienciar essa frustração para mesmo com dor ir em frente, né? Então isso é importante até para quem ouve a gente. Que eu te vejo, Léo, que idade tu tens? Eu vou fazer 28 agora em abril. Tu és um jovem fora da curva, eu vejo. Né? Não quero falar, generalizar, mas eu já trabalhei com jovens, eu tenho contato com alguns jovens e eu vejo os jovens muito fechados para esse tipo de experiência. Talvez por essa criação, né?
Mas não sei, é uma outra vibe, é diferente, né? Às vezes os arrojos são considerados assim, isso é uma loucura, cara, né? Capaz que eu vou sair da minha zona de conforto, a famosa zona de conforto, né? E isso é muito bacana, e o teu testemunho de que tu foste contrariando as expectativas até de quem ficou com medo de tu te quebrar e tal, eu tenho certeza que hoje a tua mãe é a primeira a comemorar contigo essa tua nova fase, né? Com certeza, minha mãe ela é orgulhosa a vida toda, sabe? Ela e o meu pai. Os dois, um dos momentos mais difíceis, que foi quando eu decidi realmente sair da faculdade, foi um momento complicado para eles. Mas em nenhum momento eles deixaram de me apoiar. A minha decisão de ir para a Irlanda também, ela foi apoiada totalmente, apesar deles não estarem 100% contentes com isso, claro, né? E quando eu volto da Irlanda, o primeiro a me apoiar é o meu pai, quando eu vou empreender. Se não é o meu pai, eu não teria o que eu tenho hoje, sem dúvida nenhuma. A minha mãe esfregou o chão do irlandês, que é o irlandês hoje, né? Que era o antigo Oca, esfregou o chão lá de 4 pés, né? No início. E os dois tinham carreira pública. Então, para eles, não era o empreendedorismo, não era uma via segura, né? Uma via estável, né? Aquela questão de tu ter uma faculdade, que é muito importante, sem dúvida nenhuma, um concurso público. Para eles, a vida deles era guiada por isso, porque foi isso que mudou a vida deles naquela época. É que na nossa época, se nós não tivéssemos não que a universidade seja dispensável, não é isso que a gente está passando aqui, mas na nossa época, a faculdade, a universidade é o que a tecnologia é hoje para o jovem. Exatamente. Hoje o jovem que não dominar minimamente o idioma e a tecnologia, não vai. Então, o mundo vai se transformando, as necessidades vão sendo outras e a gente vai tendo que se adaptar. Então, é muito difícil a gente tentar mudar coisas que já estão na nossa, né, no nosso DNA, digamos assim. Mas é plenamente possível e é uma profunda demonstração de amor da parte deles, né, para ti. Porque quando a gente ama verdadeiramente alguém, a gente confia, né? Deposita aquela certeza, né? E hoje está colhendo os frutos desse arrojo. E é muito bacana, com certeza. E por que a Irlanda? A Irlanda é o país da Europa que paga melhor, que tem o melhor salário. E é o país mais barato para se fazer intercâmbio. Então, é muito viável para nós brasileiros ir para a Irlanda. O clima é totalmente... não é... É o inverso ao nosso, não? É o inverso ao nosso, e lá é um clima muito nublado. As pessoas lá são muito tristes, aparentemente. Assim, sim, sabe, porque o sol Tu vê sol muito pouco lá, então tu tem que tomar vitamina direto. Quando sai o sol, todo mundo vai pra rua, enche as praças, é legal. É um evento quando sai sol sim. lá. E tu acaba mudando um pouco, dando valor até pro sol daqui, né? Lá, o interessante de tu estar em outro país assim é que tu valoriza cada coisa, cada detalhe que no teu dia a dia que tu não percebe, né? Desde que eu voltei pra cá, a comida da minha avó é outra comida. Porque eu valorizo tanto aquela comida dela, porque o da minha mãe e do meu pai foi eles que me ensinaram, eu conseguia replicar. O da minha avó era impossível. Então, desde a minha volta, cada refeição com meus avós é valorizado. Teve um olhar diferenciado. Né? Tem um olhar diferenciado. Antes da gente partir para o nosso intervalo, tu falaste em sol. O símbolo do summer é um sol, né? Isso. Já tem a ver com isso? Não. O irlandês que é completamente a ver com essa passagem na Irlanda. Tá, então nós vamos conversar sobre isso depois, né? E é sobre toda essa história do Léo, que é muito bacana e inspiradora para nós, né? Sejamos jovens ou sejamos já de uma idade um pouco mais avançada, o que fica aqui é isso, né, Léo? É o que tu falaste tu pode repetir a tua frase antes da gente encerrar o bloco? Siga seus sonhos e seja luz onde você for. Siga seus sonhos e seja luz. E para sonhar não tem idade, né? E a gente tem que E é sobre isso que a gente volta daqui a pouco. Vai lá tomar uma aguinha, que a gente está tomando a nossa aqui, e já voltamos. Estamos de volta
Que bom que vocês estão aí conosco, já tomaram a aguinha de vocês. Nós aqui tomamos, quase que o Léo nem toma, porque eu esqueci de oferecer, de servir a canequinha dele, né? Mas tudo bem, faz parte. É que aqui nada é combinado, é totalmente sem filtro, né? Então vamos dizer a verdade. Mas, Léo, brincadeiras à parte, vamos seguir falando um pouco. Antes da gente chegar até o Summer, a gente teve o irlandês, né? E, na verdade, a não ser que eu esteja errada, mas aí tu me corrige. Tu surgiste assim, boom, né? Não houve assim um ruído anterior que ia surgir tal. Quando a gente viu, o Oca tinha sido substituído pelo irlandês. Foi assim mesmo? Ou eu que não vi, que teve um certo marketing em torno disso? Foi praticamente isso. E foi proposital ou não? É que foi tão devagarinho que acho que para algumas pessoas pareceu assim, né? As pessoas mais próximas acho que foram vendo o crescimento no início, mas o boom realmente aconteceu um pouco instantâneo, assim, de uma hora para outra. Foi muito legal, e eu sou uma pessoa, eu confesso isso, porque é trajeto da minha casa, e eu sempre passava com tristeza quando eu via o Oca fechado. É legal demais. Porque sempre que a gente vê alguém que entra em determinado setor e daqui a pouco não está mais, eu penso assim, ai, que pecado, né? A gente não julga, porque tem vários pensares, né? Infelizmente o ser humano tem dois lados, né? Tem muita aquela turma assim, sabia que não, né? Não, a primeira coisa que a gente pensa assim, puxa vida, né? Porque aquilo que vem para a cidade, a gente quer que dê certo, né? Eu sou da turma do que torce para dar certo. E aí eu via Oca, e um dia eu passei ali e vi irlandês, e um nome tão, né? Eu disse, Tem algo aconteceu. Algo aconteceu. E isso não deixou de ser, para mim, eu gosto dessas coisas instigantes, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar isso com as pessoas, aquela sensação, né? O gostinho da descoberta, né? E tal. Como é que foi? A história do irlandês começa, claro, na Irlanda. Eu comecei a perceber. Na realidade, as primeiras vezes que eu entrei no Oca, né, como frequentador, há muitos anos atrás, né, desde a inauguração em si, e os tempos áureos do Oca, eu admirava demais aquele lugar, eu achava impressionante. Eu achava genial a criação do Oca, era demais. Quando eu estava na Irlanda, eu percebi que os pubs lá eram muito parecidos. Era naquele formato. Era muito naquele formato. Eu tenho um story que eu gravo lá e eu falo, imagina se a gente tivesse um pub desse aqui no Butchart. E eu falo lá, eu gravo. De vez em quando eu reposto ele, assim, de tão legal que é. Naquela época tu ainda não pensava nisso? Nem nisso. pensava, eu estava morando lá, não sabia nem se ia voltar. Não tinha nem tomado uma decisão. Olha, eu digo muito para as pessoas, as palavras são criadoras, a gente tem que ter muito cuidado e por isso, em dizer coisas boas. Olha que tu profetizou uma coisa que hoje é realidade. E hoje em dia com o Instagram a gente grava meio que tudo que a gente fala, né? Então fica os registros de que realmente bacana. A gente falou sem objetivo nenhum. Quando eu volto para cá, eu realmente não tinha nada aqui. A minha ideia era tentar ir para Florianópolis, tentar a vida lá. Obviamente, meus pais não gostavam muito da ideia novamente. E quem estava no Oca, o Oca era o armazém, né? Daquele momento ali. E o meu pai me chama. Eu já com a viagem marcada para Florianópolis, eu ia com a minha mãe, a gente ia encontrar algo lá. Minha mãe ia comigo, sempre me apoiando nas minhas viagens por aí. E meu pai falou, ficou sabendo, meu pai já sabendo do sonho. E tu já ia para Florianópolis com aquele olhar investigativo de já pensar em alguma coisa. Pensar em alguma coisa. Eu já estava muito na área empreendedora ali, eu já estava estudando há alguns anos. Eu sabia que eu ia empreender em algum momento. E falava isso para meus pais. E aí vai muito dessa questão deles não gostarem muito, mas se era o que eu queria, então foi o meu pai que falou para mim. Ficou sabendo que o Oca está liberado? Por causa da pandemia em si, ainda estava rolando, sim, né? Então muitos aconteceram isso aí. Muitos aconteceu. E na hora eu falei assim, não, eu me dava super bem com o Mário, que era o proprietário naquele momento, vou agendar uma reunião para amanhã. Agendei uma reunião para amanhã, peguei minha mãe e meu pai, levei os dois juntos. Naquele momento a gente acertou, tá aqui, vamos embora. E meu pai meio que assim, tá, calma aí, vamos devagar. Mas foi. E dali a gente acertou. A gente estava no meio da pandemia.
Então a gente abria, fechava, era uma coisa assim. E eu sabia que no momento em que a pandemia acabasse, o pessoal ia sair a todo vapor. Era obrigatório, tava todo mundo, ninguém aguentava mais ficar em casa, né? Então eu tinha a noção de que quando a gente abrisse, a coisa ia voltar ao normal e muito mais até, porque o pessoal queria sair. E naquele momento não tinha, muita gente tinha fechado, muitos bares tinham fechado. Então eu tinha uma oportunidade de começar ali no meio da pandemia do zero. A gente começou eu me lembro disso nitidamente na minha cabeça, porque era uma briga total. No meio da pandemia, a gente podia abrir, só que era 5 pessoas por mesa, as mesas tinham distanciamento de 2 metros, toda vez que tu tinha que levantar para ir no banheiro, tu tinha que colocar máscara, e tudo isso a gente fazia. O meu trabalho no irlandês no início era cobrar, era só fazer isso, era só essa cobrança. Então a pessoa levantava, eu mandava, bota máscara. No início era muito complicado. A pandemia, a fiscalização já não cobrava mais depois de um certo tempo isso, porque a vacina já estava, né, se alastrando, já estava ficando coisa melhor, mas as pessoas continuavam usando a máscara quando levantavam, 5 pessoas por mesa, porque se criou aquela cultura. Rotina. E todos eram iguais, eu não... porque essa pessoa é diferente, ou esse é diferente, podia fazer alguma coisa. Não, todos eram tratados iguais, e eu acho que isso que alavancou muito, sabe, até hoje, onde a gente está hoje. E eu digo que, naquele momento, como eu não tinha experiência nenhuma com bar, restaurante, nada desse tipo, a gente encarou assim, por encarar, eu tive muita sorte das pessoas não terem muita opção para ir e voltaram. Só que cada volta das pessoas era um local diferente. Todo erro que a gente cometia numa noite, na outra noite a gente aprendia. Eu me lembro da nossa primeira festa, em que a cerveja estava quente. Eu entrei num depósito uma hora que eu tinha vontade de ficar lá dentro, me chavear e me esconder, sabe? Mas eu voltei, encarei, e por sorte, na outra festa as pessoas voltaram. E aí na outra festa a gente corrigiu todos os erros. Recuperou. Então fica também aqui para as pessoas que estão assistindo, que vocês vão errar. A perfeição nunca vai chegar. Se esperar a perfeição começar, já é tarde demais para começar. Então, vocês vão errar, a gente nunca é perfeito, a gente precisa começar e, claro, corrigir os erros. Agora, a gente não pode sentar nos nossos erros, isso é normal, esse erro é normal. Não, a gente precisa consertar. E até hoje a gente faz isso, e é uma cultura agora do Summer, essa correção de erros e nunca deixar acontecer. E como é que ficou lá embaixo agora, lá na cidade baixa? Perfeito. Persiste lá também, ainda está em atividade. Isso, está em atividade. A gente ficou 3 anos lá, né? A gente começou como pub, depois mudou o formato para balada, festa. No meio desse caminho, aí eu posso entrar na história do Summer? Claro. Que aí já vem no meio do caminho ali. Todo dia que eu ia trabalhar, eu via um deckzinho bem no centro ali. Eu via um deck por ali. E aí eu achava legal demais aquele deck. E um dia eu passo por ali, tem um pessoal descarregando geladeiras ali. Eu falei, legal, alugaram ali. Porque eu não tinha ideia do que fazer ali. Eu já tinha meu negócio lá embaixo. Ok. Depois eu vi o pessoal recolhendo as geladeiras. Aí, o que aconteceu? Acabou que não deu certo o que ia ali. Parece que essa coisa tá para mim. Nesse momento eu conversava com a minha comadre, que era dona da Casa do Açaí. Só que o açaí ele é um negócio muito sazonal, então tu vende muito bem no verão, acaba que no inverno ele baixa muito, né? Sem contar que tem gente que o açaí ou tu ama ou tu odeia, né? Exatamente, não tem um meio termo de gosto mais ou menos, é verdade, ele é um pouco viciante também. Então a Casa do Açaí, que foi a primeira açaiteria do Butiá, era um dos meus compadres, eu fiz até tele para eles antes de ir para Irlanda, para juntar um dinheirinho para ir. E eu conversava com ela, e a Casa do Açaí já não estava muito bem, por causa realmente disso, por causa do inverno, ali acabava que eles não conseguiam sobreviver o ano todo. E eu falei, tem uma coisinha ali no centro ali, que eu gosto daquele negócio. E se a gente se juntar, botar os nossos produtos tudo juntos, e dessa forma a gente pega a família toda butiaense, né? Porque, vamos lá, eu tinha uma cozinha muito boa lá no irlandês. Só que acabava que não era um lugar para o pessoal ir comer, porque é um lugar um pouco afastado. Então acabava que era um lugar mais balada, não era... É outro tipo de público. Não lembrava. É mais exclusivo para um determinado mais exclusivo, nicho, né? Exatamente. Então o pessoal não pensava no irlandês como um lanche, algo assim. Mas nós tínhamos uma cozinha que era admirável, assim, era muito boa. Nós temos que mostrar essa cozinha pro resto da cidade, né? Para quem não conhece. E o irlandês também tinha aquele nicho muito jovem, né?
era muito jovial o irlandês, assim, o pessoal um pouco mais velho até não gostava de ir muito por causa que eram muitos jovens. E aí a gente começou a montar essa ideia, eu entrei em contato e aí a gente decidiu alugar meio que assim, vamos alugar e vamos montando essa ideia. Vamos ver o que vai dar. Isso em meio ao irlandês, né? O irlandês continuava lá do seu jeitinho. O que a gente pensou? O açaí para as crianças adoram, o chopp para o pai e a gastronomia ali para a mãe. Então a gente une tudo em um só e acaba formando um lugar bem legal, num ponto legal e algo que as pessoas gostam muito, que é a rua, né? A ideia do Summer veio porque rua, açaí lembra muito o verão, querendo ou não. E o meu compadre, que também é meu sócio, ele escutava muito Summer Electro Hits, aquelas músicas assim, sabe? Das antigas. E aí nós pensamos, por que não Summer House? Porque não deixa de ser uma casa de verão isso daqui, né? E aí quando chega o inverno a gente vai lá, se adapta, a gente fala que é o Winter House, que é uma casa de inverno, né? A gente muda. O ano passado nós botamos uns fogareiros na rua, o que esquenta muito o pessoal, então não perdemos muito no inverno o deck ali e vamos nos reajustando assim conforme vai indo. Tu sabe, tu tocaste num ponto que eu acho que é fundamental, eu já ouso dizer para qualquer negócio, que é diversificar. Sim. Né? Eu acredito que hoje não dá mais para tu ficar só numa espécie de atividade ou de negócio, porque tu pega públicos muito específicos apenas, né? E o interessante é tu agregar, ter essa diversidade, né? Eu tive a oportunidade, acredito que vocês também, alguns, né? Talvez, eu vi alguns vídeos que tu fizeste, né? Explicando o porquê do Summer. Vi outros vídeos também de um X que tu estava oferecendo para as pessoas, né? Uma aposta ali, tantos reais. R$2 é um presente misterioso. Então, assim, tu tens muito essa coisa da criatividade e de instigar, né? Eu acho que quando tu fala sorte, eu vou trocar a palavra sorte, se tu me permite, claro, por perfil, né? Tu tem o perfil, guri, né? E porque a sorte, ela pode te dar uma ideia, claro que a palavra é tua, eu uso como eu quiser. Mas, não, eu entendo. Te vendo assim e te ouvindo, eu te conhecia muito pouquinho, eu te conhecia o Léo, guri da Mary, e hoje eu estou vendo o Leonardo, o Léo, um baita empreendedor, né? Uma pessoa que pode ser convidada para falar em qualquer evento sobre Fico muito feliz. a aventura de ir botar o peito, né? Botar a cara, que é isso que muitas vezes a gente tem tantos talentos aqui na nossa cidade, né, que alguns já passaram por aqui e divulgando o seu trabalho e a sua trajetória, e a gente fica imaginando assim, essa criatura estudou comigo lá, hoje ela faz isso, né? Não que as pessoas não possam fazer, mas muitas vezes tu fica naquela caixinha e vai vivendo, e os anos vão passando e a vida vai passando, e aí tu olha para trás assim, o que ficou, né? Porque a vida é muito maravilhosa para a gente ter só uma passagem, não deixar uma marca, né? Então, essa que tu chama de sorte, eu chamo de perfil. Porque quando tu tem o perfil, o teu negócio talvez não quebre, né? Porque tu acha uma saída. Acho que o fato de ouvir as pessoas, né? Isso é importante, né? Ouvir o feedback das pessoas, o que elas estão achando. Porque muitas vezes é numa opinião que tu possa inicialmente julgar menos qualificada ou preparada, porque não é do ramo, vem uma sacada muito interessante que até então tu não tinha visto. Isso é humildade. Então acho que é uma soma de fatores, né? E eu acredito muito que o conhecimento ele está disperso pela sociedade. Então eu não sei tudo, né? Fulano não sabe tudo. A gente precisa se unir, porque cada um tem o seu conhecimento. Eu faço mais a parte da frente ali, eu apareço nas câmeras, eu que me relaciono com as pessoas, que é o que eu sou bom mesmo. Mas por trás, quem está consertando lá algo na cozinha, que tem que arrumar, uma manutenção, eu não sei fazer nada desse tipo de coisa. Então eu preciso de...
Mas para isso eu tenho quem faça. E eu acredito que uma dica também para as pessoas, esse era um preconceito que eu tinha com empreendedores, porque a gente tem aquela coisa do empreendedor, ele é ruim, né? Ele é aquele chefe, ele quer explorar as pessoas, e realmente eu acho que tem muito nisso, nesse nicho. Mas eu acho que o que me traz muito aqui e assim, falando com toda a humildade do mundo, tá? Mas eu procuro isso, é ser uma pessoa boa. Ser uma pessoa boa com as pessoas, ter a humildade, tratar bem as pessoas, ser empático com as pessoas, se colocar no lugar das pessoas, porque a gente precisa de pessoas, né? Então, nosso trabalho ali, as pessoas trabalham finais de semana. Pô, a gente queria estar em casa, né? Num sábado, num domingo à noite. Então, ter aquela empatia de, por que o fulano está estressado? Faz tempo que o fulano não tira uma folga, quem sabe, né? Vamos lá, vamos tentar ajeitar, não é aquela coisa, ele precisa trabalhar todos os dias, estou pagando, ele precisa trabalhar. Não, tem um olhar acessível, e isso dá muito certo. E eu mudei totalmente essa minha visão. E era uma das coisas que eu pensava que eu não daria certo no empreendedorismo, por ser que o chefe precisa ser ruim, o chefe precisa ser aquele carrasco, rude. E eu vi que o que me trouxe muito até aqui é exatamente o oposto, sabe? Eu não procurei pelo menos nunca ser assim com as pessoas. Sempre tratar elas da melhor forma possível. Poderia estar rico hoje, vamos supor, né? Se eu tivesse sido essa pessoa, talvez. Mas talvez eu não teria sobrevivido ao meu negócio. E provavelmente talvez eu não chegaria até aqui. Eu teria perdido muitas pessoas boas durante o caminho que fizeram com que tudo acontecesse, né? Vamos fazer uma brincadeira? Perfeito, vamos lá. Mas assim, todo negócio, imagino eu, tem as suas fortalezas e as suas fraquezas, né? O que hoje, as fortalezas seria aquilo que tu pretende manter no Summer irlandês. As fraquezas são coisas que tu está vislumbrando melhorar, modificar. Trocamos a palavra fraqueza, que pode ter uma conotação, mas eu digo então a fortaleza e o a melhorar, né? Porque uma das coisas que a gente tem que ter em mente é que a gente está aprendendo todos os dias e nada está completamente pronto. Então, se eu te pedisse assim, 3 jogadas de mestre do Summer que tu pretende manter e 3 aspectos a melhorar do Summer que por uma razão ou outra tu ainda não conseguiste chegar naquele patamar, mas tá no plano. Claro. Eu não terminei de falar ali, mas o irlandês eu encerrei meu vínculo lá em junho do ano passado. Eu não estou mais lá, agora eu estou só com o Summer. Tem um pessoal muito legal tocando lá, continua o irlandês, mas eu saí em junho do ano passado. Certo. Mas vamos lá, pensando aqui rapidamente, tá? Uma pergunta de se pensar, né? Eu acredito que fortaleza que nós temos é a fidelização das pessoas, sabe? Eu acredito que as pessoas são muito fiéis, porque a gente vê repetir em dias frequentes as mesmas pessoas. Então, acho que a nossa fortaleza é isso. Então, a pessoa num dia ela toma um chopp, no outro dia ela sai do treino e ela toma uma Coca Zero e come um wrapzinho ali, que é light, ou come um burger fitness. Aí no final de semana ela já quer juntar com a galera, come um X, que é uma coisinha mais forte, mas né? Então, essa fidelização das pessoas e o relacionamento, eu acredito, com as pessoas, sabe? O tratamento, o atendimento, eu acho que é uma das nossas fortalezas. Pensar em 3, assim, é um pouco complicado. Mas... Posso te ajudar? Claro. Porque tem uma coisa, isso até da vida. Muitas vezes porque a autoavaliação é uma coisa muito difícil. É complicado. É muito mais fácil a gente avaliar os outros, né? Sim. Então eu teria até mais de 3 fortalezas. Né? Fico feliz, fico feliz. Até que a melhorar não teria tantos, mas até porque tu é muito modesto. Mas assim, e é sobre isso que a gente volta daqui a pouco. Vai lá tomar uma aguinha, que a gente está tomando a nossa aqui, e já voltamos. Fortaleza muito legal. E a terceira fortaleza, o layout ali, a distribuição, né? Sim. Que aquilo dá um ar praiano, né? Dá um ar, assim, como tu falaste, verão. E ali tu vê as mesas, mesmo próximas, com
com configurações diferentes, assim, né? Sim. Tem uma família, aqui do lado tem os jovens, lá tem um grupo de mulheres amigas, sabe? Sim. E todas convivendo no mesmo espaço. Isso é a fortaleza. A melhorar, expandir o Summer, né? Sim. Daqui a pouco poder colocar ali música ao vivo, eu já vi que tem, né? Sim, a gente anda testando. Entretenimentos diversos dentro do local para também poder explorar o interior e o exterior, né? Sim. E dentro disso vem a terceira, que é chamar cada vez mais o público. Já estamos esgoelando, que eu estou com o tempo fechado. Mas a gente volta no último bloco e segue essa conversa muito gostosa com o Léo. Fica aí conosco. Estamos de volta nessa etapa em que estamos, que eu sempre digo que é o pior bloco. Talvez o entrevistado ache que é o melhor. Eu acho que é o pior. Por quê? Porque a gente, na conversa, vai dando vontade de conversar mais e vai surgindo mais assuntos, né? E a gente tem que, daqui a pouco, né, passar a régua e fechar ali. Mas, Léo, de antemão, eu já te digo que a TV Atualidade fica com as portas abertas para a gente poder divulgar as ações do Summer, ou quando tu tiver alguma novidade em primeira mão, vai ser uma honra divulgar para ti. A gente está aqui para isso, tá? Vai ser bem, bem legal. Fica a dica. Obrigado. Falando um pouquinho tu falaste lá atrás na parte da degustação e tu falaste alguns lanches ali bem legais. O que o Summer hoje oferece, que te vem à mente, que é claro, a gente não decora o cardápio, né? Mas o que o Summer oferece de opções diferenciadas para que as pessoas possam ali degustar algo que foge daquele trivial, do comum? Se eu for te falar assim por cima, os grupos que nós temos, os principais, cheeseburger e tábuas, não é nada diferente em questão de grupo do que nós temos em diversos locais, né? A gente procurou diferenciar esses produtos. Então, X nós temos diversos sabores. Praticamente a pessoa pode montar um X que ela gostaria, de diversos sabores mesmo. Hambúrgueres todos montados por a gente mesmo. Não. Temos delivery. Aliás, o nosso delivery hoje ele é separado, né? Então é praticamente uma filial nossa. A nossa cozinha do salão no Summer acabou que ela ficou pequena com a nossa expansão. Sim. É uma obra que a gente deixou para o futuro. Então a gente preferiu separar o delivery. Então o delivery ele funciona sozinho e o salão também funciona à parte. Então os dois estão separados. As tábuas, eu acredito que seja o nosso prato principal hoje, porque é o que o pessoal realmente gosta e que nós somos muito lembrados, tanto no delivery quanto no salão. É o carro-chefe, porque a gente usa só produtos de qualidade. A gente procurou só usar produtos de qualidade. No início do Summer, quando nós estávamos montando, foi uma briga que a gente teve, uma briga boa, né? Porque sempre foram muito tranquilas as nossas conversas. Mas foi de a gente nunca aceitar a reclamação de que estava ruim. Talvez alguma coisa que estava caro, o valor um pouco mais alto, e tudo bem, porque só a gente sabe o valor de algo, né? Mas que estava ruim a gente jamais aceitaria. E por isso que a gente sempre buscou, não preço, a gente sempre buscou produtos de qualidade. E é isso que nos diferencia. Os nossos produtos têm muita qualidade, a gente procura sempre o melhor. Preço, a gente não vai atrás de preço. Se a gente tiver que elevar o preço, a gente eleva, mas entrega a qualidade. De acordo. Exatamente. Nós temos também os açaís, como eu falei, os chopes. A gente busca produtos também um pouco fitness ali, vamos dizer assim, né? Falaste um hambúrguer lá? Nós temos hambúrguer fitness, isso. Fitness, né? Eu tava com um nutricionista, ele me recomendou um hambúrguer lá, eu acabava comendo na minha dieta. Por que não botar nesse cardápio? Vegana? Temos vegano também, há pouco tempo agora nós lançamos, é vegetariana, né? Vegano é um pouco mais complicado. Mas vegetariano sim a gente tem. Nós temos o wrapzinho também, que é mais para um café da tarde. Temos diversas porções excelentes, que aí começa naquela pegada mais comida de boteco. O pessoal quer ir no fim da tarde ali tomar um chopinho, uma coisa, conversar com os amigos, porque é muito happy hour, né? O pessoal sai do trabalho e vai para ali, né? Então acaba que uma comidinha assim, uma porçãozinha, uma coisa ou outra para acompanhar um chopinho. Tem mesas lá dentro também?
Temos mesas lá dentro e ficou muito legal o nosso salão novo. O nosso salão novo está muito bonito, sendo bem elogiado, aromatizado. Quando vira o inverno, né? Sim, não, e nós tivemos essa ampliação que a gente começou no início do ano, a nossa inauguração, né? No dia 2 de janeiro ali a gente já inaugurou junto com o início do ano. Então a gente tem um espaço mais amplo aí para utilizar no inverno também. E a gente vai falar agora numa expectativa que temos, né? E o Summer vai estar ali na boca do carnaval. Como é que, e tivemos o Carbomoto também, o Summer estava ali, de certa forma, numa vitrine privilegiada para os eventos. Como é que foi no Carbomoto? O Carbomoto foi nosso 3º ano. A gente pegou todos os Carbomotos pós-pandemia ali no Summer, né? E cada vez a gente se sente mais preparado. Não é aquela coisa que já foi falada, né? Tu vai aprendendo conforme vai fazendo. Então foi um ano muito bom, realmente, de Carbomoto. A gente estava muito organizado. Claro, porque o espaço estava mais amplo. A gente conseguiu se organizar melhor para trabalhar. E foram 3 dias, assim, de muito trabalho. A gente está com uma equipe excelente, sabe? Que entregou tudo nesse Carbomoto. São muito mais horas, né? Acaba que a gente trabalha muito mais. Estavam uns dias quentes, horríveis. Exatamente. E é muito. E aí a gente percebe o quanto é essencial um evento desses para nossa cidade, sabe? A gente, quando vai pagar essa galera, a gente nota assim o quanto é importante esse tipo de evento aqui para a cidade. E já fica o convite também agora porque março está sendo um mês bem agitado ali pra gente, né? Para encerrar esse verãozinho ali. Sim. E agora não é mais o ano começa no Butiá depois do Carbomoto. Agora o ano começa no Butiá depois do St. Patrick's. Porque temos o carnaval agora no próximo sábado, que vai ser na Avenida, vai ser bem perto do Summer ali. Nós estamos vendendo camarotes ali para quem se interessar em ter uma vista privilegiada, ter um atendimento mais rápido, né? Vai ter segurança também para o pessoal ali que estiver no Summer durante o evento. E nós vamos vender para o pessoal que também está ali embaixo, chopp, bebidas e lanches, enfim. E no próximo sábado, dia 22, a gente vai ter o St. Patrick's primeiro. É uma tradição, né? É uma tradição que já é da Irlanda, tem ficado muito forte em Porto Alegre e a gente quer trazer aqui para a região. Eu acho, se não me engano, não quero mentir se foi na Cidade Baixa que eles fizeram. Eu acho que é na Gate também tem, uma coisa assim. Mas me chamou, foi a primeira vez que eu tive esse contato e eu achei muito interessante. É muito legal. Então a gente vai trazer o chopp verde, nós teremos mais de 10 chopeiras também para servir o pessoal, a rua estará fechada, nós vamos ter bandas e vai ser um evento muito legal. Começa a partir das 18 horas, vai até meia-noite ali. E o que significa esse São Patrick's? São Patrick's é um santo da Irlanda e aí Patrick's. São Patrick a gente chama aqui, São Patrício no Brasil a gente fala. Mas ele é um santo da Irlanda, tem alguma coisa a ver com cobras, uma coisa assim, ele levou cobras para a Irlanda. Não tem nada a ver com chopp, é meio que é no 18 de março lá que eles comemoram, como se fosse, sei lá, uma festa grande, que é um carnaval aqui no Brasil. E é o St. Patrick's dele lá, é um evento muito legal, bem famoso na Irlanda. E eu não me lembro assim exatamente o porquê do santo, mas se eu não me engano ele levou cobras para a Irlanda. Mas o Google tá aí, né, gente? Se vocês ficarem com dúvida, é só pesquisar lá, que vai estar tudo explicadinho, né? Mas muito bacana. E o chopp verde, o que seria? O chopp verde é o nosso próprio fornecedor, que é a Hansrik, né? Que é o nosso amigo, assim, desde o início do irlandês, está com a gente no Summer agora. Eu não sei o que eles utilizam lá, vou ficar na ignorância aqui, mas eles mandam pra gente choppzinho verde. É igual o chopp normal. Tem outras cores. Só que ele é verde. Eles conseguem fazer outras cores, mas a princípio que eu sei até é só o verde que vem pra gente aqui. Falando em bebidas, vocês têm bebidas artesanais ali também? Ou não? O chopp, a gente tem o chopp Pilsen, tem um chopp de maracujá também, que as mulheres adoram, porque ele é mais docinho. Então até quem não toma chopp gosta de tomar. E ele está crescendo muito as nossas vendas de maracujá. Tem que conhecer. Sim. E quem vai lá e não conhece, a gente sempre dá uma degustaçãozinha para provar, sem custo nenhum. Tem o IPA, que ele é bem mais forte, ele é um pouco mais encorpado para quem gosta de algo mais forte mesmo. E nós temos diversos drinks. A nossa caipira, assim, sou suspeito de falar, mas é uma das melhores aqui da volta. É muito boa mesmo. Tem uma pessoa específica lá dos drinks. Tem o ninja dos drinks. São diversas pessoas. Isso que eu queria perguntar, assim, os teus colaboradores, eles mutuamente eles se ajudam ali, todo mundo sabe fazer um pouco de tudo, ou tu tem as figuras chaves para cada
A nossa carta de drinks foi montada por um rapaz que eu conheci, que teve aqui pela cidade, logo que a gente estava abrindo o Summer. Eu conheci ele montou pra gente e eu fiz um curso com ele durante esse período. Então eu aprendi muita coisa com ele. Acabei repassando ali, porque quem faz hoje, a gente une a equipe do açaí com os drinks. Então as meninas tomam conta de tudo aquilo ali. E a nossa carta de drinks vai aumentando conforme ideias vão surgindo de todo mundo ali, né? Se eu te pedisse assim, qual é o segredo de um drink bem gostoso? O segredo de um drink bem gostoso, vamos lá, o que eu posso pensar aqui? A gente às vezes tem o sonho de fazer em casa, né? A gente vê muita receita aí na internet e tal, mas parece que nunca fica. Não fica igual, né? Não tem jeito. Talvez às vezes, acredito que seja uma marca melhor das bebidas. Isso influencia bastante, sabe? A gente aprendeu isso com o tempo. Isso interfere bastante. E claro, a mão lá, né? Por exemplo, o limão, vamos lá numa caipira, se tu não tirar aquela parte do meio ali, parece que não fica igual, sabe? Do limão. Tem alguns cortezinhos que tu faz diferente ali. No morrito, um hortelã, tu coloca de forma diferente. Enfim, esse tipo de coisa assim influencia bastante. Vinhos vocês têm ali também? Sim, a gente trabalha com Taná, trabalha com Cabernet, trabalha com Merlot. Diversos vinhos. Agora chegando na época aí, já temos que se agilizar. Bacana. E eu tenho certeza que quem ainda não conhece o Summer vai dar um jeitinho de conhecer, até por ver essas variedades de opções, as variedades de cardápio, de bebidas, ou até mesmo para um bate-papo no final da tarde. A gente não tinha muito aqui no nosso município essa cultura do happy hour, né? Mas isso está se criando, está vindo bem. Tá vindo sim. Bem com força. Né? Tá vindo bastante com força. A gente nota sim pelo uniforme do pessoal, né? Quando o pessoal chega no uniforme ali pelas 5, 6 horas, a saída da escola. O Summer ele tem várias etapas durante o dia. A gente abre às 14 horas, então a parte da tarde ali é da criançada, da molecada. A partir das 17 horas já pega o pessoal das empresas e à noite a família total. Vocês ali não reservam espaço para alguma reunião, alguma atividade de alguma empresa? Vocês têm condições para isso? De segunda a quinta, na parte interna, a gente consegue reservar. Aos finais de semana, pelo fluxo de pessoas, infelizmente fica muito complicado. Mas é bacana isso o pessoal saber, porque a gente também não tem aqui no município muitos locais para esse tipo de atividade, né? Para uma reunião de empresa ou até uma confraternização de empresa. Sim. É interessante. Qual é o contato? Porque depois o Sérgio vai editar, vai colocar ali tantos reais. R$2 é o presente misterioso. Então assim, tu tem mesmo do delivery, né, que tu falaste. O contato é 51994086328. Também tem um e-mail, summerhousegastro@gmail.com. Vocês podem mandar por lá. Ok, aí então vai estar editado ali para que vocês possam fazer esse contato. Léo, esse ano, 2025, tu tem alguma carta na manga ou esse ano tá tranquilo assim, tu já tá conseguindo, já tá planejadinho? Tem alguma novidade pintando por aí? Eu tenho uma carta na manga agora que eu não posso falar ainda. Eu vou deixar na manga, mas em abril a gente pretende lançar isso com a entrada do inverno. É algo adicional ao Summer, tá dentro do Summer, mas sai um pouco do nicho, né? É um delivery também, mas sai um pouco do formato que a gente tem hoje. Outra carta na manga é o que vai acontecer no meu intercâmbio no meio do ano, né? Que eu irei para o Chile um mês, ficarei por lá fora. Tu fizeste parte do intercâmbio na época do Alcides, né? Do Alcides Conference. Sim, eu recebi 2 vezes chileno na minha casa, acabei não indo nenhuma vez. E aí eu fiquei com esse gostinho e esse ano eu vou realizar. E tu vais para algum desses contatos ou não? Não tem nada a ver com hermano dessa época? Não tem nada a ver com isso, mas eu estou me organizando porque a minha mãe conhece muita gente lá de Mostazal, a Prof. Luzi também, que esteve aqui, conhece muita gente lá. E elas estão a ideia é que elas me comuniquem lá com o pessoal para que eu possa conhecer a cidade lá. Legal. Eu tive a grata satisfação de participar de uma edição. E só tenho boas recordações de lá e com certeza tu vai
esse teu carisma vai ser muito bem aceito e tu vai voltar com muito carinho de lá, porque é um povo muito acolhedor, é uma cultura muito querida. Muito é verdade. Não, a gente, as 2 vezes que nós recebemos aqui, é uma semaninha que parece uma vida, né? Porque quando eles vão embora, é uma emoção total, parece que nós estamos um familiar tendo embora. É uma das coisas que eu lamento, enquanto município, a gente ter perdido isso, né? Quem sabe agora com a tua ida lá não surge alguma possibilidade de alguma forma da gente poder se aproximar um pouco mais desse povo, né, que é nosso vizinho aí, né, e eles têm uma característica muito bacana, que é a arte, né? A arte neles é uma característica nata, né? Pelo menos quando eu digo de Mostazal, que foi onde eu fui. Ali me chamou a atenção a questão a cultural, todos os alunos, quase que todos, algum tipo de demonstração artística eles faziam. Eles cantavam, eles dançavam, eles tocavam, né? Sim. Desde o pré. E é uma coisa que a gente anda perdendo, né? Me chamou nossa muita cultura atenção. aqui. A gente já teve a oportunidade com outros convidados em chegar também nessa questão e lamentarmos que isso, até com a própria Prof. Luzi, né? Que está nos assistindo, um abraço, Luzi, que veio aqui conversar conosco, e chegamos também num determinado momento do programa que a gente falou sobre isso, né? E lamentamos que isso tenha se perdido, porque foi muito intensa a participação e muito amorosa, assim, deixou muita saudade, né? E eles são muito atentos aos detalhes, né? Que nem tu disseste, atender bem as pessoas, né? Sim. Me chamava a atenção também a simplicidade com que aquilo tudo ocorria. Tinha os protocolos, mas os protocolos já todos estabelecidos com naturalidade. Quando tu via, tu estavas cumprindo uma formalidade sem nem ter aquele sentimento, né, de estar numa formalidade. Isso é muito bacana. Isso motiva a gente, né? Léo, tu não podes assim fazer ideia, né, do quanto foi especial para nós esse nosso bate-papo. Eu queria que tu, antes de encerrar o nosso programa, tu te dirigisse agora aos jovens, tu fizesse uma fala para os nossos jovens, que daqui a pouco estão se enxergando lá um pouquinho, né? Um pouquinho aventureiros, né? Um pouquinho, talvez, com receio de correr atrás dos seus sonhos. Talvez não tenham ainda muito apoio em casa, porque isso é fundamental. Como tu disseste, tivesse uma base muito bem fortalecida. O que tu diria para esse jovem? Primeiramente, eu diria, que eu até já falei aqui, né? Mas seja uma pessoa boa, empática e humilde. E, jovens, vocês não se conhecem ainda totalmente. A gente não sabe do nosso futuro, a gente não sabe. A gente acha que sabe que vai acontecer daqui a 5, 10, 15, 20 anos o que a gente quer para a nossa vida, mas isso tudo muda muito e não tem problema em mudar. A gente não precisa ficar preso a algo pelo resto da vida por escolhas que a gente faz quando a gente é jovem. Então, vivam. Aproveitem a oportunidade que vocês têm de serem jovens, porque quanto mais o tempo passa, mais difícil fica de mudar, de ir atrás dos nossos sonhos, e vão atrás dos sonhos, porque depois de vocês alcançarem ou chegarem perto dos primeiros, é viciante, vocês vão querer ir atrás de mais. É isso aí. Léo, eu vou e volto, né? Mas antes de encerrar, mais uma coisinha. Em algum momento, com isso que tu passaste da pandemia e os rumores de novas possibilidades, né, com toda essa questão climática que a gente não sabe, hoje tu prospectar o futuro está se tornando cada vez mais difícil, né? Sim. Em termos de linearidade. O que tu tem muita preocupação, assim, estando à frente do teu negócio com alguma... Tu tem um plano B? Se hoje tu precisasse ter um plano B? Um plano B seria algo além do meu negócio. Tu diz... Para não abrir mão do teu sonho e mesmo assim tu achar uma vertente.
Eu acho que eu me encontrei muito, e a gente pode até entrar naquelas qualidades e fortalezas do Summer dentro do marketing, né? Aparentemente, as pessoas gostam do nosso conteúdo que a gente... Da abordagem que a gente faz. Então, é uma vertente que eu gostaria de explorar mais, assim, e que é uma via que eu correria, sabe? E usar dessa tecnologia que a gente está tendo hoje para nos fortalecer também dessa forma, sabe? Essa viagem até no meio do ano é algo que eu gostaria de explorar mais, esse meio artístico que eu tenho, de falar com as pessoas, de trazer um pouco mais da cultura do Chile, de trazer o que está acontecendo comigo, do meu dia a dia lá, porque, claro, que nem todas as pessoas vão se interessar, mas vai inspirar alguém, vai interessar alguém, vai ser legal. Sabe, já vem até o pisco, né? É verdade. Léo, muito bacana, obrigada. A gente espera que tu tenha sido tão bom para ti como foi para nós. E volte sempre, um prazer te ter aqui. Muito obrigado, eu que agradeço, foi muito legal, espero que tenham gostado e até uma próxima.